Olá, voltamos ao Alerj Debate. A conversa de hoje é sobre o livro 68, A Geração que Queria Mudar o Mundo. O livro está sendo lançado em 5 capitais brasileiras. Deputado, a gente estava falando antes de terminar o primeiro bloco sobre a Comissão da Verdade. A comissão foi aprovada essa semana na Câmara, segue para o Senado e recebeu uma série de emendas. O que a gente pode esperar dessa Comissão da Verdade, na opinião de vocês? Na verdade, os setores organizados que buscam a verdade estão muito preocupados com os caminhos que podem ser seguidos por essa comissão. O objetivo é descobrir a verdade e apresentar aqueles que participaram dos episódios, os executores e os mandantes. Não é possível que até hoje não se saiba quem torturou, quem matou militantes que lutaram contra a ditadura. Em 8 anos. Outros países já aprofundaram a investigação. Eu cito a Argentina a partir do Néstor Kirchner, que teve a coragem, legitimado pelo voto, eleito presidente da República, ele fez questão de buscar a verdade e de responsabilizar. E a Cristina Kirchner deu continuidade. Aqui no Brasil não é possível, é inaceitável que tenha acontecido o terrorismo de Estado, depois de um golpe, ceifando as liberdades públicas e individuais, e aqueles que ousaram mutilar a Constituição, ainda tenham determinado a prática de atos. Eles se autoanistiaram. Porque não eram grupos celerados, não. Fazia parte do regime. Ela integrava o regime, integrava o controle da situação, a tortura, o assassinato. Então, tudo tem que ser esclarecido. E a comissão, agora criada, gera muitas preocupações, mas tenho certeza absoluta que com o controle social, com a pressão, poderemos alcançar os resultados desejados. Isto é, o conhecimento da verdade. No lançamento do livro, considerando a nossa realidade, eu cheguei a falar que acho difícil, embora seja o desejável, levar não só os mandantes, como também os executores às barras dos tribunais. É o desejável, mas pelo menos, eles devem ser conhecidos para que eles sejam devidamente execrados. O golpe já é inaceitável. E os atos praticados para a preservação do poder, para impedir o restabelecimento da democracia, isto não pode ser perdoado nem esquecido. E a ditadura criou a figura do desaparecido político. Não é? Quer dizer, as pessoas desapareceram. As famílias nunca viram os corpos dos seus filhos. Desapareceram. Foram presos. E aí? Onde estão os corpos? Ninguém sabe. Isso tem que ser dado uma resposta. Eliette, você acha que, sendo a presidente Dilma uma ex-lutadora na época da ditadura, você acha que com ela no poder ela pode dar um empurrãozinho para essa comissão agora acontecer de verdade? Com certeza. Acho que a vontade política é o ingrediente principal desse tipo de coisa, né? Nós esperamos que essa comissão realmente funcione, que ela não passe... dessa farsa. Uma farsa, né? Porque, justamente porque o Brasil foi condenado na OEA, ele tem que obedecer aos desígnios dessa condenação, né? A OEA decidiu que era necessária a criação de uma comissão para o conhecimento da verdade. Isso. A presidente Dilma Rousseff, em várias etapas da vida dela, na luta política, ela defendeu o esclarecimento. Com certeza. Ela fez parte de um movimento que não só brigava pela anistia, pela Constituinte, mas também pelo restabelecimento, pelo conhecimento da verdade. Ela está legitimada pelo voto popular. Ela é presidente da República eleita, de acordo com a Constituição. Mesmo que não existisse a determinação da OEA, ela tem a responsabilidade política de realizar esse trabalho.
É no governo dela que isso tem que acontecer, porque ela foi também torturada. Ela conviveu com os torturados. Ela conviveu com as famílias dos desaparecidos. Ela faz parte desse contingente, que se reflete aqui nos relatos constantes do livro, que a distribuição é gratuita. Isso o livro não é vendido. Eliette falasse um pouquinho. O livro foi editado pela comissão... Ele foi publicado pela Comissão de Anistia. Eu organizei o livro. Ministério da Justiça. Ministério da Justiça. E ele, naturalmente, ele tem que ser distribuído em todas as escolas, em todas as universidades. O povo brasileiro precisa conhecer a história do seu país. Eu estive, por exemplo, com o Dr. Modesto da Silveira ontem, no hospital. Ele está hospitalizado, está doente, e nós comentamos muito sobre essa comissão. Essa comissão não adianta que ela seja só da verdade, ela tem que ser a comissão da justiça também. Por quê? Esses criminosos, eles cometeram crimes imprescritíveis, que são crimes contra a humanidade. Eles têm que ser identificados e condenados, punidos. Não é? Porque o país sem história, o país que não conhece a sua história, é um país perdido, sem rumo. Porque eu quero mandar um abraço para o Modesto da Silveira, desejar assim um pronto restabelecimento. O Modesto da Silveira foi um grande advogado na defesa exatamente dos presos políticos. Ele salvou centenas de vidas. Modesto é assim, uma figura que precisa ser sempre homenageada. Com certeza. Sempre o nosso Modesto. Mas a questão do livro, o conhecimento da verdade, é para que não mais aconteça. A grande questão do conhecimento da verdade, da identificação desses criminosos, que em nome até de outros interesses, porque não era o interesse nacional. Não há interesse de um país que passe pela tortura. Não é possível. Eles têm que ser identificados, têm que ser responsabilizados, porque é o único caminho para impedir que fatos dessa natureza voltem a acontecer no nosso país. E para que o povo brasileiro atinja cidadania plena. Porque você, sem os seus direitos, você só tem dever, ou mesmo tudo capenga, faltando um pedaço, com umas feridas que estão cobertas com a pelezinha fininha. Isso não é possível. Essas feridas têm que ser olhadas e curadas. Porque enquanto elas estiverem ocultas, você não pode nem curar. E não é possível que as famílias não tenham acesso ao conhecimento. Os desaparecidos políticos, onde os corpos foram enterrados. Mesmo em ditaduras cruentas, os corpos são devolvidos à família. A insensibilidade, o rigor, o crime aqui no Brasil foi de tal gravidade que aqueles que controlavam o regime e os executores não devolveram os corpos para as famílias. O corpo pertence à família. A família tem direito a sepultar seus mortos. Isso é inaceitável. Eliette, o livro está disponível na internet também para quem quiser fazer download, né? Está disponível para quem quiser ler na internet. A pessoa pode ler ou pode gravar no seu próprio computador e imprimir, não, porque ele é muito grosso, né? São 690 páginas. Então, mas a pessoa pode ler no seu próprio computador o livro, quem não tiver o próprio livro. Né? Onde é que está a página? A página está no sítio do Ministério da Justiça, no portal do Ministério da Justiça. Aí a pessoa procura a Comissão de Anistia, tem lá publicações, livros, e aí tem lá esse livro. Você clica na palavra publicações, né? E entra. Chega ao livro. Abrir. E só para dizer, o livro é volumoso, mas aí, mesmo assim ainda é uma síntese de todas as atrocidades. São 100 autores. Poderíamos ter muito mais. Com certeza. São muitos outros relatos, mas aqui, pelo menos, é para despertar a vontade de conhecer a verdade e de responsabilizar aqueles que, em nome do Estado, praticaram diversos tipos de crime. E de crimes contra a humanidade. Porque a tortura é um que está na Constituição. É imprescritível. Terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado. Obrigada, deputado. Obrigada, Eliette. A gente vai ficando por aqui. Se você quiser rever esse programa, acesse o nosso site www.tvalerj.tv. Até a próxima. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense.